Graça, misericórdia e paz, nosso Senhor Jesus, amém? Vocês estão bem, gente? Abra a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 11. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11. Se você leu esse título aqui, Anatomia de uma Queda, provavelmente você já viu ele em algum lugar. Eu peguei emprestado de um filme lançado em 2023, um filme francês, que inclusive em 2024 ganhou o Oscar de melhor roteiro original. Um excelente filme que fala sobre uma queda de um homem que cai da varanda, ele morre, e aí o filme gira em torno de um julgamento para fazer uma anatomia do que é que aconteceu. Foi assassinato, foi suicídio, foi acidente. É um filme interessantíssimo, daqueles de julgamento que você não consegue ter a resposta, vale muito a pena. Mas eu quis pegar emprestado esse título, porque o que nós vamos fazer aqui hoje, a minha tentativa hoje, é fazer uma anatomia de uma queda, mas não uma queda fictícia, mas uma queda real do rei Salomão. O que é que aconteceu para que o grande rei Salomão terminasse tão mal a sua vida? O que é que aconteceu para que a queda do seu reinado viesse? Porque depois dele a monarquia foi dividida. Qual é a anatomia dessa queda? E eu creio que há muita coisa que nós podemos aprender com isso hoje. Por isso, vamos ler o texto do primeiro livro dos Reis, no capítulo 11, a partir do versículo 1, que relata o que é que aconteceu e como Salomão termina mal a sua vida. Diz o seguinte: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas, casou-se com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. Por enquanto, até aqui. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, aqui está a Tua palavra, e nós clamamos que o Senhor fale conosco nesta manhã o que o Senhor deseja. Nos ajude, Deus, a entender como nós podemos aprender com essa história para não cometermos o mesmo erro. Em nome de Jesus, amém. Quando nós olhamos para a história de Salomão, a Bíblia nos revela a história de um dos homens mais grandiosos que já viveram na face da terra. Ele era da nobreza, filho do rei Davi, e quando Davi morre, ele assume a monarquia do reino de Israel, e ele assume de forma aclamada. O povo fica muito feliz e comemora quando Salomão se torna rei de Israel. E ele vai ser um dos grandes reis de Israel, com um reinado muito pacífico, e a Bíblia nos apresenta Salomão como um homem grandioso. Ele começa a sua monarquia subjugando todos os seus inimigos e estabelecendo o seu reinado com força, com fulgor. Ele possuía um grande exército de cavalos que nunca nem precisou usar, porque o reino dele era um reino completamente pacífico. Ele foi uma bênção na casa de Deus, ele prosperou muito, fez o reino crescer. Era uma pessoa que a própria Escritura diz que amava o Senhor profundamente, um homem de oração, foi um grande construtor. Ele construiu o templo de Deus em Jerusalém, construiu também um palácio para si, para a sua esposa, a princesa que ele se casou, filha do faraó do Egito. Ele era extremamente rico.
Tudo que Salomão tocava virava ouro. Isso demonstra a sua habilidade administrativa, sua habilidade em lidar com o dinheiro. Ele era um excelente naturalista. A Bíblia mostra que ele amava conhecer e estudar as plantas, os animais, a natureza. E além disso, o próprio Deus apareceu para Salomão 2 vezes e o abençoou com o dom da sabedoria. Deus aparece para Salomão e diz: Salomão, me pede o que você quiser. Imagina se Deus aparecesse para você lhe perguntando: olha, o que é que você quer? E Salomão pede por sabedoria para julgar, sabedoria para governar o povo de Israel. Deus se agrada tanto do pedido de Salomão que lhe dá muita sabedoria, ele se torna um dos homens mais sábios do planeta, mas também lhe dá muita riqueza. Salomão escreveu sabedorias, ele era um profeta brilhante, pensava filosoficamente. Salomão era um homem de acordo com o coração de Deus. Quando nós lemos a história da dedicação do templo em Jerusalém, Salomão faz uma oração belíssima. Belíssima. E a Bíblia faz questão de dizer que ele amava ao Senhor. Salomão é o tipo de homem que nós olhamos para ele e dizemos: não é possível que ele tenha terminado a sua vida tão mal. O que é que aconteceu para que um homem de Deus com tamanha habilidade, com tamanhos dons dados por Deus, termine completamente apostatado? Ou seja, separado do Senhor, adorando outros deuses, ídolos que nada são. O que é que aconteceu? Qual é a anatomia dessa queda? O que levou Salomão a um fim tão drástico? Gente, é uma história assim surpreendente e que nos nossos dias algumas pessoas nos surpreendem dessa maneira também. Infelizmente, nós temos ouvido histórias de pessoas que nós admiramos com grandes habilidades e dons dados por Deus que caem em pecados terríveis. Uma das pessoas que me afetou, existem duas histórias que me afetaram bastante, pelo meu vínculo que eu tinha com essas pessoas, de acompanhá-las. Uma delas foi o do Ravi Zacarias, não sei quem conheceu, quem já ouviu falar. Ravi Zacarias era um excelente apologeta. Apologia nada mais é do que oferecer boas respostas sobre o cristianismo aos não cristãos. Ele debatia com ateu, com outras religiões. Ele oferecia as melhores respostas para as perguntas mais difíceis. Se você tiver uma dúvida sobre o cristianismo que abala a sua fé, pesquisa no YouTube que você vai achar uma excelente resposta do Ravi Zacarias. Ele era excelente quanto a isso. E uma pessoa que eu admirava muito, porque quem me conhece sabe que eu gosto muito de apologética. Eu gosto muito de estudar fé e ciência, esse tipo de assunto. E aí, logo após a sua morte, estourou o escândalo de que ele cometia abusos sexuais e tinha amantes. Horrível assim. E é aquela pessoa que você olha, não é difícil, não é possível. Sabe aquela pessoa que é um choque mesmo, quando você ouve a história? Não é possível. Um homem de Deus, um homem com tamanha sabedoria, cair num pecado desse, como é que pode? Uma outra pessoa que mexeu muito comigo também foi o Steve Lawson. Steve Lawson, muitos não conhecem, mas ele é um pastor americano, biblista, estudioso da Bíblia. Escreveu excelentes comentários bíblicos. Inclusive, quando eu fiz a exposição de Filipenses na Escola do Discípulo, um dos comentários bíblicos que eu utilizei para estudar foi o comentário de Filipenses escrito pelo Steve Lawson. Um homem de Deus, assim, com habilidades excelentes. Recentemente, ele anunciou que estava se afastando do ministério porque caiu no pecado de adultério. São pessoas que chocam assim, né? Como é que pode um homem desse terminar dessa forma? Cair num pecado tão terrível, que é a história de Salomão. Como pode um homem de Deus ter caído de forma tão drástica, em pecados tão tolos? Tolos. Porque nós vemos que Deus é o Deus de Israel, mas ele escolheu amar muitas mulheres, ele termina a sua vida adorando falsos deuses. Veja, gente, o texto diz que ele se casou com centenas de mulheres, o que não foi só pela questão amorosa. Nós vemos que Salomão cai nesse pecado sexual de desejar satisfazer os seus anseios sexuais, mas também por alianças políticas, porque quando ele se casa com muitas princesas, nada mais é do que fazer aliança política para estabelecer o seu poder, o seu governo. Ele amou esse tipo de poder. Mas ele termina a sua vida oferecendo sacrifícios ou cultuando falsos deuses terríveis naquela cultura. O autor chega a dizer que Salomão ofereceu culto ao abominável Deus Moloque. O ritual de Molque oferecido por esse Deus Moloque nada mais era do que crianças serem sacrificadas a esse Deus, geralmente vivas.
Em alguns casos havia uma estátua com braços de metal, uma estátua de metal, de bronze, com braços incandescentes, onde os bebês eram colocados vivos nesses braços, para morrerem. Imagina, e o texto bíblico diz que Salomão construiu um altar para Moloque, que é justamente esse que eu acabei de falar, do lado do templo de Jerusalém, perto. Ali, provavelmente, no jardim do Getsêmani. Que loucura! O que leva um homem de Deus a terminar assim a sua vida? Existem algumas coisas que nós podemos aprender nessa história. E existem alguns sinais que já estavam presentes na vida de Salomão. Porque uma coisa é interessante, gente. A queda de Salomão não aconteceu da noite para o dia. Não aconteceu da noite para o dia. Pecados graves, como esses que geralmente a gente ouve como um escândalo que aparece na internet, uma pessoa que cometeu adultério, pedofilia, abuso sexual, coisas escandalosas que nós ouvimos de homens e mulheres de Deus, eu garanto para você, isso não acontece da noite para o dia. Quando nós olhamos no texto, pode dar a impressão de que isso aconteceu da noite para o dia. Nós estamos no capítulo 10 falando sobre o esplendor do reino de Salomão. Sério, o capítulo 10 termina falando sobre o esplendor do reino de Salomão. E no capítulo 11 começa falando dessa terrível queda de Salomão. Quando nós olhamos para o texto, a gente imagina, poxa, da noite para o dia, Salomão se afasta do Senhor e comete pecados tão terríveis. Mas não é isso que acontece. Esses pecados não acontecem da noite para o dia. Quando nós olhamos para a vida de Salomão, nós já percebemos sinais. E existem algumas coisas que nós percebemos na história de Salomão que nos ajudam a fazer uma anatomia dessa queda. Em primeiro lugar, nós vemos que ao longo da vida de Salomão, ele negociou alguns princípios fundamentais da sua fé. Pequenas decisões, pequenas escolhas no dia a dia, que parecem ser inofensivas na nossa mente, na nossa vida, que mais para frente o levaram a essa queda. Por exemplo, o texto bíblico diz que logo no começo do seu reinado, Salomão faz uma aliança e se casa com a filha de Faraó. Uma aliança política. Aparentemente, isso não é algo muito sério. Qual é o problema dele ter se casado com a filha de Faraó? Aparentemente, isso não é algo muito sério, mas quando nós olhamos para a Bíblia como um todo, nós já percebemos um pequeno sinal aí. Porque o próprio Deus já havia proibido o povo de Israel de se casar com mulheres estrangeiras daquela terra. Não é porque Deus é xenofóbico. Deus não se importa necessariamente com o casamento com pessoas estrangeiras. Até porque quando nós lemos a Bíblia, nós vemos diversas pessoas que se casaram com estrangeiros e Deus abençoou. Nós vemos Moisés se casando com uma estrangeira, nós vemos José se casando com uma estrangeira, nós vemos diversas pessoas na Bíblia, a própria Ruth era uma estrangeira. Quando nós vemos homens e mulheres se casando com pessoas estrangeiras, que Deus abençoa. O problema não é se casar com uma pessoa de outra nacionalidade. O problema é o jugo desigual. Deus é muito claro em dizer que Ele não queria que o povo de Israel se casasse com aquelas estrangeiras, porque a fé deles seria afetada pela fé das outras pessoas. O que Deus reprova é o jugo desigual, um casamento com pessoas que creem diferente, porque Deus sabe que ao longo do casamento isso não vai funcionar. Isso não vai dar certo para uma vida saudável. Então, aparentemente, é algo inofensivo. Qual que é o problema, pastor? Ele é um homem de Deus, não é um homem de Deus assim, mas é uma boa pessoa, tem uma família estruturada, não briga com ninguém, sabe? Ele só não é crente, só não vem na igreja, ele só não é comprometido com o reino de Deus. É uma pequena concessão que não é muito sério. E Salomão começa o seu ministério com essa pequena concessão de se casar com uma filha de Faraó, fazendo já uma aliança política. Algo que no começo pode não parecer problema, mas como nós vemos no texto que nós acabamos de ler, esse foi um grande problema no futuro de Salomão. Nós temos outras coisas que passam às vezes desapercebidas aos nossos olhos, porque parecem coisas pequenas que não fazem tanta diferença. Como, por exemplo, o texto bíblico diz que Salomão, de vez em quando, adorava em lugares altos. Como nós não conhecemos a cultura de Canaã naquela época, nós não entendemos muito bem o que está acontecendo aqui. Mas quem é que adorava nos lugares altos eram justamente as pessoas daqueles povos que adoravam os falsos deuses, os outros deuses em lugares altos. Quando se tratava do Deus de Israel, Deus já havia estipulado um lugar de adoração.
Deus tinha pedido já para Moisés construir um tabernáculo e Deus deveria ser adorado naquele tabernáculo e posteriormente no templo que Salomão constrói. Deus não deveria ser adorado em outros lugares naquele tempo. Quando nós vemos aqui que Salomão adorava a Deus em lugares altos de vez em quando, isso pode parecer algo inofensivo, mas veja, ele está abrindo concessões. Ele está negociando alguns princípios. Sabe aquela ideia? Eu estou lá, mas eu não vou ser influenciado por isso. Eu estou indo lá no lugar alto, mas eu não vou no lugar alto para adorar os falsos deuses. Eu vou no lugar alto para adorar o meu Deus. Pastor, eu estou nesse ambiente, mas eu estou lá para ser luz. Gente, eu creio do fundo do meu coração que nós podemos e devemos ser luz em todos os ambientes. Mas a maioria das vezes que eu vejo um adolescente vindo falar comigo, não, eu estou nesse ambiente lá, mas é para ser luz. Vai nessa. Sabe, pequenas concessões, eu não vou me deixar ser influenciado por isso. Qual que é o problema de adorar a Deus nos altos montes? Poxa, eu estou indo lá adorar a Deus. Só que Deus tinha sido muito claro que Ele desejava ser adorado no tabernáculo. São pequenas concessões que às vezes a gente crê que não faz muita diferença na nossa fé, mas que ao longo da vida de Salomão são sinais que mostram que futuramente isso o afastaria de Deus. O texto bíblico diz que ele adquiriu muitos cavalos. Isso também pode não chamar a sua atenção quando você lê o texto. Só que lá em Deuteronômio no capítulo 17, Deus já havia proibido o rei de Israel de ter muitos cavalos. Sabiam disso? Por quê? Porque Deus não gosta de cavalo? Não. É porque cavalo aqui é sinal de poderio militar. Não existiam tanques de guerra naquela época. Ter muitos cavalos é ter um grande exército. É confiar na força do seu braço. Quando Deus diz que o rei de Israel não deveria ter muitos cavalos, Deus estava ensinando que o rei de Israel deveria confiar em Deus e não no seu exército. Mas quando o texto bíblico diz que Salomão tinha muitos cavalos, isso demonstra que ao mesmo tempo que ele honrava ao Senhor, ele também depositava sua confiança no seu exército. Vamos formar aqui o nosso poderio militar. E uma outra coisa que a Bíblia também diz, que o rei de Israel não deveria acumular muitas riquezas. Mas Salomão acumulou muitas riquezas. São pequenas concessões que agradam o nosso coração, que nos deixam assim, cativados, apaixonados, e que a gente abre mão de alguns princípios, de algumas coisas, que não vão fazer tanta diferença na nossa vida, mas nós vemos que são sinais importantes que ao longo da vida de Salomão influenciaram muito para a sua queda. Pequenas concessões de pequenas decisões nos dia a dia. Gente, quem anda na beira do precipício, pode ser que você nunca caia. Só que o risco de você cair é grande. De você tropeçar é grande. Agora, se você escolhe andar longe do precipício, o risco de você cair no abismo é zero. Não vai acontecer. Toda vez que nós negociamos algum princípio, fazemos alguma pequena concessão, nós estamos ficando cada vez mais perto do abismo. Cada vez mais perto do precipício. E eu digo de pequenas coisas mesmo. Sabe aquele Instagram que você fica rodando, vendo foto de mulher de biquíni? Não é pornografia. Sabe aquela conversa no WhatsApp que você dá bola e você não encerra? E você vai gerando um vínculo emocional, e você é casado, e você tem um relacionamento sério. Sabe, pequenas concessões, poxa, eu não tenho dinheiro, mas eu vou comprar mesmo assim, porque eu quero tanto. Consumismo também é um pecado, pode se tornar um pecado na nossa vida. Pequenas concessões, que às vezes a gente acha que não tem grande significado, mas que pode ser justamente sinais importantes de uma futura queda. De uma futura queda. Recentemente, minha esposa e eu fomos num médico. Nós estávamos buscando aconselhamento para ir buscando médicos. Nós estamos numa jornada aí de tentar engravidar. E nós fomos num médico, porque indicaram a gente, falaram, esse médico é muito bom e ele é crente. Na hora que falou isso, falaram, legal, gostei, se o médico é crente, eu vou lá porque eu gosto de médico crente, né? E fomos lá nesse médico, enquanto nós estávamos consultando, ele perguntou qual que é a sua profissão, eu falei, eu sou pastor. Que legal, eu sou de tal igreja, não sei o quê, legal, é crente mesmo. Aí, depois da consulta, nós tivemos que fazer um pagamento. E quando eu fui pagar, a secretária lá falou, o pagamento, esse valor aqui é só em dinheiro. Pode ser no Pix? Não, é dinheiro mesmo. Eu falei, que estranho, já achei estranho. Tive que ir no caixa eletrônico, sacar dinheiro para pegar o dinheiro e entregar o dinheiro. Eu falei, amor, está estranho isso, né? Nem no Pix. Aí eu falei, eu quero uma nota fiscal, porque bater no imposto de renda. Eu preciso de uma nota fiscal. Não, nota fiscal não pode. Mas como assim? Afinal, nota fiscal é outro valor, é bem mais caro.
Tipo assim, era bem mais caro mesmo. Se a nota fiscal era quase uns R$ 300 mais caro. Aí eu falei, moço, olha, isso é crime, sabia? É crime. De acordo com a minha esposa advogada, pode dar 5 anos de prisão. Aí, claro, mas a secretária não tem culpa, né? Tipo assim, eu sei que você está trabalhando, mas avisa lá, que é crime. Aí eu fiquei, gente, meu médico não era crente? Quer dizer que, além de eu pagar o meu imposto, eu tenho que pagar o imposto dele? Sim, é que sabe por que eu estou falando isso? Porque na nossa cultura hoje, isso se torna algo, poxa, nada a ver. O nosso governo é tão corrupto, a gente paga tanto imposto, que abrir esse tipo de concessão aí, a gente entende. Não, eu não entendo. Não entendo mesmo. São pequenas concessões que ao longo da vida vai demonstrando que você ama mais o dinheiro do que a Deus, do que a sua posição. Eu estou dando esse exemplo porque nós, cristãos, muitas vezes abrimos muitas concessões, que a gente acha que não tem importância, não tem dinheiro, mas é um prenúncio de uma futura queda, que vai se acumulando na nossa vida. Essa é a primeira característica que a gente vê na vida de Salomão. Mas a segunda coisa que a gente vê na vida de Salomão, é que o coração dele foi cativado por falsos deuses. O coração. E aqui está o centro da questão. Porque, meus irmãos, nós não somos movidos pelo que nós sabemos, sabia? Não é o nosso intelecto que nos move. Nós somos movidos pelos nossos desejos, por aquilo que nós ansiamos e amamos. É isso que nos coloca em movimento, o nosso coração, não o que a gente sabe. E o grande problema do nosso coração é que desde a queda, desde o pecado, o nosso coração ele é bem difícil de lidar. E desde a queda, o nosso coração é como se fosse um balde de água num frio abaixo de zero. Essa não é uma realidade aqui de Campo Grande, né? Pegar um frio abaixo de zero. Mas na cidade onde eu cresci, que é uma cidadezinha em Minas, chamada Alto Caparoá, ela é uma cidade serrana, de vez em quando no inverno lá, nós pegamos frio abaixo de zero, durante a noite. Foram várias as vezes que eu acordei de manhã e saía no quintal de casa, tinha água congelada. Né, a água que estava na pia, alguma coisa, tudo congelada, porque ficou abaixo de zero. Mas se você pega um balde de água e coloca num frio abaixo de zero, ao longo do tempo, se essa água não é movimentada, se essa água não é agitada, ao longo do tempo, vai se criando uma fina camada de gelo. E essa água vai se congelando, às vezes de maneira imperceptível, você nem percebe que ela está congelando, mas ao longo do tempo ela vai ficando mais congelada, até que se congela por completo. O nosso coração é assim. Se nós não estamos constantemente aquecendo o nosso coração na direção certa, aos poucos ele congela. Eu acho que você sabe do que eu estou falando. Lembra quando você teve o seu encontro com Jesus? Seu coração não estava incendiado, pegando fogo. Lembra? Você chegava na igreja aqui, começava a tocar um louvor, já emocionava, já ficava cheio de lágrima. Você lembra disso, né? Para quem já teve essa experiência, sabe o que eu estou falando. Mas ao longo do tempo, o nosso coração vai congelando, vai criando uma casquinha de gelo, aquelas músicas já não fazem tanto sentido, a gente já não fica mais tão tocado, o nosso coração se esquece. Não é que o nosso intelecto se esquece, o nosso coração se esquece. E aí, sabe qual que é o problema? Quanto mais o nosso coração se afasta de Deus e vai se esquecendo de Deus, ele passa a ser seduzido por falsos deuses. Porque quando nós lemos essa história, pode parecer um absurdo na nossa cultura. Como assim alguém se esquece do verdadeiro Deus e se ajoelha diante de uma estátua? É tolice. Pode parecer muita tolice, mas essa é a realidade da nossa vida hoje. Nós também somos seduzidos por muitos falsos deuses da nossa cultura. Pode não ser uma estátua. Você pode orgulhosamente dizer, lá em casa não tem nenhuma estátua, lá em casa não tem nenhuma imagem. Você pode orgulhosamente dizer isso, mas o seu coração está se curvando diante de vários falsos deuses. Dinheiro, poder, amor, qualquer coisa que cative o seu coração mais do que o próprio Deus. Sabe quando você se pega sonhando acordado? Quando você se pega sonhando acordado, você sonha com o quê? Complete a frase: o dia que eu vou ser mais feliz, minha vida vai ser melhor. O dia que eu me casar, eu vou ser feliz. O dia que eu conseguir aquela promoção de emprego, eu vou ser feliz. O dia que eu conquistar aquele dinheiro, eu vou ser feliz. Cuidado, provavelmente isso já se tornou um falso Deus no seu coração. Algo que você deseja tanto, mais do que o próprio Deus. O que aconteceu com Salomão
é que ele passou a amar essas coisas. A palavra que é utilizada aqui, quando diz que Salomão amou muitas mulheres e amou esses deuses, a mesma palavra é utilizada para falar que Salomão amava ao Senhor. O amor dele foi transferido. Antes ele amava o Senhor acima de todas as coisas, mas ao longo do tempo, ele passou a amar outras coisas. Ele passou a amar os falsos deuses, porque esses falsos deuses ofereciam algo que ele queria. Fertilidade. Nessa época, os deuses ofereciam fertilidade, riqueza, uma boa colheita. Eram promessas que os deuses faziam. E hoje nós temos diversos falsos deuses que prometem amor romântico, felicidade, que prometem riqueza, que prometem poder, prometem influência. E o nosso coração é cativado por isso. E sabe qual que é o maior perigo? Não é que nós abandonamos a Deus para servir outros deuses. Não é isso. O maior perigo é que enquanto nós adoramos a Deus, nós também queremos coabitar com os falsos deuses. Esse é o grande perigo do nosso coração. E isso é que infelizmente seduziu a vida de Salomão. Nós vemos que, enquanto ele abriu mão de alguns princípios, sabiá, com todo amor e carinho, vão assistir o culto? Obrigado. Depois eu te dou um abraço. Sabiá é uma bênção, gente. De verdade. Enquanto Salomão negociou algum dos seus princípios e foi se tornando, deixando, abrindo algumas concessões, o seu coração também foi sendo conquistado, infelizmente, por falsos deuses. Não importa o tamanho da habilidade ou do dom que você tenha tido. Na verdade, Salomão, algumas pessoas chegam para mim e falam, poxa, mas não foi o próprio Deus quem deu sabedoria para Salomão? Salomão não era o homem mais sábio de todos porque foi Deus que deu essa sabedoria para ele? Sim. Mas foi o próprio Salomão quem escreveu que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Se nós perdemos o temor ao Senhor, se o nosso coração não está mais nele, vai-se a sabedoria, assim como aconteceu com a vida de Salomão. E isso pode acontecer conosco hoje também. E não importa o tanto de habilidade que você tenha, não importa o tanto de dons que você tenha, não importa as habilidades que Deus tenha dado para você. O importante de fato é onde está o nosso coração. O que é que tem cativado o nosso coração? E aí nós descobrimos, infelizmente, pela vida de Salomão e pela vida de outros homens e mulheres de Deus ao longo da história, que não importa os dons e habilidades que você tem, o homem é capaz de tudo quando o seu coração se afasta do Senhor. O homem é capaz de tudo quando o seu coração se afasta do Senhor. Infelizmente foi isso que levou Salomão à sua queda. Mas e aí, o que nós podemos aprender com isso? E como nós podemos viver de uma forma que nós não caiamos no mesmo erro? Como fazer para que a gente não viva da mesma maneira, para que nós não terminemos da mesma maneira que Salomão terminou? Um grande risco quando nós lemos o Antigo Testamento é tirar dele apenas lições morais, né? E eu poderia dizer para vocês, olha, passo 1, faça isso, passo 2, faça isso, passo 3, faça isso. Isso seria insuficiente, porque seriam apenas ações humanas e ações religiosas. O que nós precisamos é do próprio Deus. O que acontece com Salomão depois é interessante para nós aprendermos também como nós devemos lidar para que a gente não cometa o mesmo erro de Salomão. E a primeira coisa que nós vemos das consequências de Salomão é que Deus se ira com o pecado de Salomão. Olha que interessante o que acontece lá no versículo 9 do capítulo 11. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que havia lhe aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir os outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse, já que essa é a sua atitude, você não obedeceu a minha aliança e os seus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e lhe darei a um dos seus servos. Logo depois do pecado de Salomão, nós vemos que as consequências são seríssimas. E pecado traz sérias consequências. Mas uma das piores consequências do pecado é que o texto diz que Deus irou-se contra Salomão. Deus irou-se contra Salomão. Interessante que Deus não se irou contra o pecado de Salomão. Deus se irou contra Salomão. E essa é uma realidade que nós precisamos descobrir, que nós precisamos saber, que Deus é um Deus irado contra o pecador. Deus é um Deus que se ira não só contra o pecado, mas contra o pecador. Essa é uma realidade que está ao longo de toda a Bíblia. Eu sei que essa é uma mensagem difícil de ouvir na nossa cultura hoje, que não aceita um Deus
punitivo, não aceita um Deus que pune pecado, ou um Deus que é irado. Na nossa cultura hoje, Deus parece ser um Papai Noel cósmico, né, que só oferece os nossos desejos, aquilo que nós queremos. Mas a Bíblia nos apresenta um Deus que é justo e odeia o pecado e se ira contra o pecador. E isso é terrível de ouvir até para nós, porque nós somos pecadores. Se nós somos pecadores e se Deus se ira contra o pecado, então ai de nós. E essa é uma realidade que a Bíblia nos apresenta. Deus é um Deus justo, que odeia o pecado e pune o pecador. Isso pode parecer difícil de ouvir, mas meus queridos, pensa bem. Se Deus não fosse um Deus irado, se Deus não fosse um Deus justo e irado contra o pecado, o mundo seria um absurdo. Aí sim, nada faria sentido. Hitler está no céu, toda notícia que você vê é de abuso sexual, estupro, assassinato, nunca vai ser punido, nunca vai ser julgado. Nada faz sentido. Se Deus não é um Deus justo e irado contra o pecado, toda maldade que você vê aí não faz sentido nenhum. Agora, se Deus é um Deus irado contra o pecado, aí nós podemos ter esperança de que um dia Ele fará justiça, de que um dia Ele fará juízo. Então a Bíblia nos apresenta um Deus irado, e isso na verdade acaba sendo uma boa notícia, porque um dia a justiça será feita. Mas aí tem um outro problema, porque se Deus é um Deus irado contra o pecado, e eu sou pecador, e eu creio que todo mundo aqui é também. Você sabe que você é, eu não preciso nem provar. Você sabe que deveria viver uma vida que não consegue viver. Se Deus é justo e irado contra o pecador, e se nós somos pecadores, eu estou lascado. Ai de mim. Por um lado, nós vemos Deus se apresentando e manifestando a Salomão com a sua ira. Mas por outro lado, nós vemos Deus se apresentando a Salomão também com a sua misericórdia. Olha que interessante. Lá no versículo 12. No entanto, por amor a Davi, o seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Lhe darei uma tribo maior, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que eu escolhi. Deus manifesta sua ira contra Salomão e traz uma punição, uma justiça. Ele vai perder o seu reino, depois que ele morrer. 10 tribos se separarão, e nós vemos que isso realmente acontece. O reino de Israel se divide em 2. Nós vamos ter o reino de Israel e depois o reino de Judá. Deus pune o pecado de Salomão, mas ainda assim ele demonstra a sua misericórdia. Ele diz, mas eu não vou tirar tudo. E por amor a Davi, e pela promessa que eu fiz, não é porque você merece, Salomão, mas porque eu fiz uma promessa a Davi. Você vai ter um reino para sempre, ainda vai ter uma parte do reino vai continuar com você e vai durar para sempre, que foi a promessa que Deus fez a Davi. Interessante que nós vemos essa tensão entre o juízo de Deus e a misericórdia de Deus. Isso aparece lá em Êxodo, no capítulo 34 também, quando o texto diz, olha, que Deus se revela a Moisés dizendo que Ele é o Deus que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade e a rebelião do pecado. Glória a Deus, Deus é um Deus que mantém o seu amor, perdoa a maldade e perdoa a rebelião do pecado. Isso é uma boa notícia, sim? Não, gente, é uma boa notícia. Só que no mesmo versículo Deus diz, contudo, não deixa de punir o pecado e castiga. Ué, vocês conseguem perceber a tensão nesse texto? Deus diz, eu sou um Deus amoroso, que perdoa o pecado, mas eu também sou um Deus justo, que pune o pecado e não deixa nenhuma injustiça. Como é que essa tensão se resolve? Como é que a misericórdia de Deus e a justiça de Deus se unem de uma forma que não sejam antagônicas ou contraditórias? Essa é uma tensão que nós vemos ao longo de todo o Antigo Testamento, um Deus justo e um Deus misericordioso. E essa tensão é plenamente resolvida no Novo Testamento. Quando nós encontramos a revelação de Jesus Cristo, que morreu numa cruz por nós. Naquela cruz, a justiça de Deus e a misericórdia de Deus se encontram. Porque naquela cruz, Deus está punindo o pecado em si mesmo, levando sobre si mesmo a ira de todo o pecado e demonstrando a sua misericórdia a todos nós. É na cruz do Calvário que essa tensão é resolvida, onde a justiça de Deus é resolvida e a misericórdia de Deus é estendida a todos nós. Nós precisamos dessa mensagem da cruz. Como nós podemos aprender com a vida de Salomão? Hoje nós temos a mensagem do Evangelho, nós vemos que Deus perdoou todo o nosso pecado naquela cruz, e é essa mensagem do Evangelho que é capaz de aquecer o nosso coração outra vez, para que ele não se endureça. Mas não é só isso.
Existe um outro texto interessante, porque, como eu disse, um dos problemas de Salomão foi justamente que ao longo do tempo o seu coração se esfriou, e isso acontece com o nosso coração se esquece. Se esquece das coisas que nós já vivemos com Deus. E aí eu queria finalizar com um texto lá do Novo Testamento, que nós podemos conectar muito bem com essa história de Salomão. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, lá no versículo 9, Pedro está falando aos crentes, aqueles que já receberam Jesus e já conheceram Jesus na sua vida. E Pedro diz o seguinte, olha, todavia, se alguém, lá no versículo 5, por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé virtude. À virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade, o amor. Veja bem o que está acontecendo aqui. Pedro está falando com os crentes, aqueles que já receberam a Jesus e que conheceram a graça de Jesus Cristo. E agora Pedro está dizendo que mesmo depois de nós termos sido salvos pela graça, e a nossa salvação é de graça e é pela graça, mesmo depois de nós termos sido salvos pela graça, Pedro nos diz que agora nós precisamos nos empenhar. Ou seja, não basta você tomar uma decisão por Jesus, e aí a vida se resolve. Não basta Salomão ter escolhido Deus uma vez, e a vida se resolve. Pedro está dizendo que depois de nós termos nos encontrado com Jesus, agora nós temos uma responsabilidade. Existe sim uma responsabilidade humana, nós precisamos nos empenhar para acrescentar à nossa fé virtude. E aí ele vai dizer as virtudes: conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. São virtudes que são acrescentadas à nossa fé pelo nosso empenho. Olha que interessante o que ele está dizendo. Empenhem-se para acrescentar à sua fé virtude. E aí quando nós estamos falhando com essas virtudes, o que é que nós devemos fazer? Qual que é a resposta natural da nossa cabeça? Se eu não estou tendo essas virtudes, o que eu preciso? Eu preciso me empenhar mais, né? Eu preciso fazer mais. Só que não é essa a lógica do Evangelho. E não é essa a lógica de Pedro. Esses versículos que nós estamos lendo aqui, eu quero apresentar para vocês, ele é maravilhoso porque ele mostra justamente a graça de Deus e a nossa responsabilidade juntas de uma forma quase que inexplicável. Porque Pedro diz, olha, agora que vocês conhecem Jesus, vocês precisam se empenhar para ter virtude. Se falta essa virtude, o problema não é que você não se empenhou o bastante. O problema não é que você tem que se empenhar mais. Sabe qual é o diagnóstico que Pedro dá? Veja o versículo 9. Todavia, se alguém não as tem, se alguém não tem essas virtudes, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Gente, isso aqui é demais. Não sei se vocês estão entendendo, vocês estão comigo? Pedro está dizendo, olha, vocês precisam se empenhar para acrescentar virtude à fé de vocês. Se vocês não têm essas virtudes, o problema não é que você não se empenhou bastante. O problema não é que você não se esforçou bastante ou que você tem que se esforçar mais. Sabe qual é o problema se você não tem essas virtudes? Você se esqueceu do Evangelho. É o que ele diz, você está cego. Você se esqueceu do que Cristo fez por você. Qual que é a solução? Pedro não vai dizer, então você tem que se empenhar mais. Não, Pedro vai dizer, por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes dessas coisas. Olha que maravilhoso. A solução para ter um coração cheio de virtude, para ter a nossa água aquecida, para não congelar, a solução não é se empenhar mais. A solução é se lembrar do Evangelho todos os dias, para que assim, naturalmente, graciosamente, pelo poder de Deus, nós sejamos capazes de nos empenharmos cada vez mais. O que nos deixa o nosso coração se afastar do Senhor, e que infelizmente pode ser um prenúncio de uma grande queda, é justamente porque nós estamos nos esquecendo no nosso coração do que Jesus Cristo fez por nós naquela cruz. E o que nós precisamos então, como o apóstolo Pedro diz, é lembrar. Mas lembra que eu falei que o que está esquecido aqui não é o intelecto, o que está esquecido aqui é o coração. Como é que a gente lembra o coração? Porque lembrar intelectualmente é uma coisa, eu estou aqui lembrando vocês intelectualmente. Mas como é que a gente lembra do coração? Aí depende de disciplinas espirituais. Como é que o nosso coração é lembrado? Por meio da comunhão,
da ceia do Senhor, onde o próprio Jesus diz, façam isso em memória de mim. Ou seja, comunhão, discipulado, oração, vida com Deus, disciplinas que dependem agora também do nosso empenho. O nosso empenho em nos lembrar do Evangelho todos os dias. Infelizmente, Salomão termina a sua vida mal. Nós não temos certeza absoluta de se ele se arrependeu ou não. Existem algumas pessoas que dizem que ele pode ter se arrependido no final, e que talvez até tenha escrito o livro de Eclesiastes. Só que não há evidências suficientes para mostrar que Eclesiastes foi escrito por Salomão. Pode ter sido um outro autor que escreveu o livro de Eclesiastes. Justamente pensando em Salomão, por exemplo. Foi um sábio, um Kohelet, que é o autor que aparece em Eclesiastes. Nós não temos certeza se Salomão se arrependeu ou se Salomão simplesmente terminou muito mal a sua vida. Mas essa drástica queda de Salomão nos ensina muito. Que nós não podemos negociar os nossos princípios em pequenas escolhas da nossa vida. E nós não podemos deixar que o nosso coração se esqueça a ponto de ser cativado por falsos deuses. Como que eu evito de ser cativado por falsos deuses? Justamente me lembrando do Evangelho de Jesus Cristo. Porque quanto mais Jesus toma conta do seu coração, menos poder esses falsos deuses têm sobre a nossa vida. Amém?